nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que vocês estão em pé, vamos abrir a palavra de Deus lá no livro de Atos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Lá no capítulo 1, vamos aqui primeiro. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Vamos orar e dar, e agradecer, na verdade, ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui para ouvir a palavra dele. Senhor Deus, obrigada, Jesus. Obrigada pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui, ó Pai, Senhor, recebendo de Ti. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado pelo alimento de cada dia, Pai, pela casa que a gente tem, pela cama que nós temos para dormir. Obrigado pelo fôlego de vida, Jesus. Que o Senhor possa, meu Deus, perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Que o Senhor possa limpar a nossa mente, o nosso coração. Que em nosso coração venha estar aberto, ó Pai, para receber a Tua palavra. Que a nossa mente venha estar voltada somente para Ti. Que venha se esvaziar de toda preocupação, Pai. Que o Teu Espírito venha ocupar, Senhor, um lugar de honra sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor. Transforma a nossa vida, Jesus. Muda o nosso caráter, Pai, através da Tua palavra, através do Teu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor se faz presente nesse lugar, que Teu Espírito está aqui, Pai. Ser conosco, Senhor. Limpa os nossos olhos, tira, Deus, toda a surdez espiritual dos nossos ouvidos. Fala, Senhor, conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, lá no livro de Atos, capítulo 1, verso 1 mesmo. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevo a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi ele aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois, no seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e lhe deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes uma ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, que lhes darei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo em que vais restaurar o reino de Israel? Ele respondeu: não lhes compete a saber tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Pode se sentar, irmãos. Queria frisar mais uma vez aqui quando Jesus fala que eles iriam ser testemunhos deles em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. O livro de Atos dos Apóstolos, todos nós sabemos que foi Lucas quem escreveu, assim como ele escreveu aqui todos os atos dos apóstolos, por isso que o nome chama Atos, dos apóstolos. Ele escreveu sobre a vida de Paulo, sobre a vida dos demais, sobre o avivamento. Na verdade, esse livro ele começa falando muito acerca do avivamento. Eu acho que foi um dos marcos mais importantes, sim, na nova igreja que estava ali sendo instituída, logo após Jesus ter passado pela via dolorosa. Quando Jesus vai ao Pai, ele vem e ele ainda passa ali com seus discípulos 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. E a gente vai ver que Jesus ensina acerca do reino. E Jesus dá uma ordem para os seus discípulos. Ele falou assim:
para vocês ficarem em Jerusalém, porque ele ia fazer o que? Ele ia batizar eles com fogo e com o poder do Espírito Santo. E aí nós vamos ver que Jesus levantou 12 apóstolos. A gente sabe. Nós vamos ver quem se destaca nesse meio: Pedro. Depois que o Senhor vem sobre ele, depois que ali em Atos 2 acontece o grande avivamento, que todos receberam o poder do Espírito Santo, eles foram batizados jovens, crianças, nós vamos ver uma expansão do reino de Deus, onde Pedro começa a pregar, e aí a gente vai ver que uma multidão de 3.000, depois 5.000, se converteram ao Evangelho através da pregação de Pedro. E a gente vai ver, isso é interessante, porque ali naquela região toda da Judéia, Samaria, então os apóstolos eles pregavam para os judeus daquelas cidades, né? E nós vamos ver que Jesus, né, muitas pessoas não reconhecem, mas nós reconhecemos o ministério apostólico do apóstolo Paulo, levanta o 13º, né, o apóstolo Paulo, para pregar exatamente aqui, quando Jesus fala assim, até os confins da terra. Lá mais na frente de Atos, Paulo vai dizer isso, que Jesus, quando chamou ele para pregar para os gentios e para até os confins da terra. E é sobre esse homem no qual todos nós já ouvimos falar, Paulo. Eu estava estudando uma coisa que achei interessante, eu e ele tem uma coisa em comum, o tamanho, ele era baixinho, tinha 1,5 metros, eu falei, gente, olha aí, mas assim, estudos vão dizer, ele era um homem baixinho, calvo, tinha uma perna torta, um homem que a gente conhece muito bem, a pastora Érica quem diga, né, sobre a história de Paulo, nós vamos ver que ele era rico, era um homem que ali na sua determinada região, ele tinha um poder aquisitivo muito grande, ele estudou com os melhores professores, os pais dele eram ricos, ele era poliglota, ele falava mais de uma língua. Paulo, ele tinha bastante conhecimento, né, das escrituras, então todos nós conhecemos isso acerca de Paulo. E aí a gente vai agora lá para Atos 9. Lá em Atos 9 nós vamos ver sobre a conversão de Paulo. Mas é interessante a gente ver que do capítulo 1 até o 9 aconteceram várias coisas. Então aconteceu cura, milagre, perseguição. Então a igreja começou a sofrer grande perseguição por parte dos fariseus. Que Paulo também era um fariseu. E aí nós vamos ver que ele começa a perseguir o povo que pregava sobre o caminho, né? Que era assim que era conhecido o povo naquela época, o povo de Deus. Era aqueles que eram do caminho. E aí Paulo começa a ter uma perseguição. Nós vamos ver no cenário onde ele é citado, lá na morte de Estevão. A palavra de Deus vai falar que Paulo consentia, né, com a morte de Estevão. Então, ele perseguia sim a igreja, ele prendia, ele usava ali daquele poder que ele tinha. Mas eu quero, assim, antes de entrar aqui, te chamar a atenção para algo muito importante. Ele era um homem estudioso, ele tinha o conhecimento da Torá, dos profetas, ele sabia, a gente vê que nas cartas dele ele cita o Antigo Testamento direto. Nós vamos ver que Paulo, ele tinha muito conhecimento, mas ele era cego. Ele era cego. Por quê? Porque a religiosidade, ela faz isso. Ela cega a pessoa. E é um dos primeiros pontos, né, que Deus pôs no meu coração para mim, tá falando hoje aqui. Pra gente nem estar conversando até com o irmão Neto ontem, que hoje a sociedade, muitas das vezes, ela, às vezes por ignorância ou às vezes não, afasta, né, as pessoas de Deus por conta de uma religiosidade, sabe? Se preocupa mais com cerimônias, com rituais. Não que eu estou dizendo que vai ser algo bagunçado, não é isso. Mas o Senhor, Ele quer algo de nós.
Ele quer o nosso coração. Ele, lá no livro de Tiago, fala, né, que a religiosidade afasta o homem de Deus. Então, nós somos separados, somos. Nós temos que ter uma conduta de vida diferente, sim. Nós não podemos ser realmente iguais ao velho, né, ao antigo homem que nós éramos. Nós temos que ser pessoas novas, sim, mas a gente tem que andar numa novidade de vida. O Senhor, Ele nos chamou para ter uma novidade de vida diária, todos os dias. E aí, nesse caminho de Damasco, a glória de Deus aparece ali para esse homem. Esse homem que aqui no versículo 1, você pode acompanhar comigo, aqui do capítulo 9, fala assim, ó: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaça de morte. Eu estava vendo assim, respirava, é como se fosse um animal feroz querendo devorar sua presa. Era algo que ele estava sentindo assim, que ele queria fazer justiça com as próprias mãos. Ele queria, porque ele achava que, do ponto de vista dele, as pessoas estavam com uma heresia, falando que Jesus Cristo era o Filho de Deus, falando que Jesus curava. Então ele, como ele ainda não tinha sido alcançado, ele acreditava que tudo isso era uma heresia. Então ele, para defender a religiosidade, para defender, ele fez o quê? Ele começou a perseguir os cristãos e matar. A gente vai ver que essa perseguição era jovem, criança. A gente vai ver lá no Coliseu, não tinha, era qualquer um que fosse ali do caminho sofria essa perseguição. Mas olha só como Deus, Ele é perfeito. E Deus, Ele usa as coisas bem loucas desse mundo, né, para confundir muitas as almas. Deus, Ele escolheu um homem improvável. Ele escolheu um homem que as pessoas tinham medo. Nós vamos ver nesse cenário mais na frente que é isso que Ananias fala. Mas Senhor, aquele, as pessoas tinham medo, as pessoas fugiam dele. E aí Deus, mas vamos, não vou atropelar, né? Vamos aqui no capítulo 1, que fala assim, né? Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximou de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aqui nós vamos ver um encontro, né? Um encontro com Deus. Nós vamos ver algo maravilhoso, que Deus ainda transforma corações. Deus ainda muda. Sabe aquela pessoa que você fala assim: meu Deus, não tem jeito, essa tem jeito para Deus. Quando você ora por alguém e fala assim: meu Deus, eu oro e eu não vejo. Para Deus tem jeito. Para Deus tudo é possível. O Senhor, Ele chama. E quando Ele chama, Ele não tem como fugir, na verdade, né? Não tem como fugir. Eu estava me lembrando da primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Falei: Senhor, verdadeiramente, quem escuta a voz de Deus nunca mais se afasta dele. Porque é algo tão lindo, é tão sobrenatural. Ele é como a gente pode falar como Jó. Eu conhecia só de ouvir falar, mas agora verdadeiramente eu conheço o Senhor. Eu falo com Ele, Ele me escuta e eu ouço a sua voz. Assim somos nós. Assim o Senhor te chamou, te comissionou um dia. Não se esqueça nunca que você tem um chamado de Deus, que você foi chamado. Sabe, o Senhor, Ele te resgatou. O Senhor, Ele tem algo com você muito especial, e Ele te levantou para um determinado propósito. Assim o Senhor tinha um propósito na vida de Saulo. Ele tinha ali um propósito. Ele falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A palavra de Deus é muito linda, que fala lá em Mateus, Jesus fala, né, que todo aquele que perseguir, que fizer mal a algum desses pequeninos, é como se estivesse fazendo a ele mesmo. Olha isso, que lindo. Você tem noção que você é precioso, você é guardada,
Você é cuidado pelo Senhor, que qualquer coisa que acontece com você é como se tivesse acontecendo com o seu Senhor, porque você pertence a Ele, você é escolhido dele. E aí olha só lá no versículo 7, fala assim, ó: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram sua voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou do chão, abrindo os olhos, ele não conseguia ver nada, e os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego e não comeu e nem bebeu. Nós vamos ver que ele fez um jejum aqui. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. E ele falou assim: eis-me aqui, Senhor. O Senhor disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Eu acho isso aqui interessante, Ananias falando para Deus: mas como assim o Senhor escolheu esse homem? Querendo dizer para Deus o que Deus tem que fazer, né? Mas será que tu escolheu mesmo? Mas é esse mesmo, Senhor. Ué, mas esse homem que está perseguindo os teus, ele está ali, né? Como falou aqui mais na frente, ele está perseguindo, né? Ouviu muitas coisas a respeito dele. E aí, lá no verso 14, falou assim: ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocassem teu nome. O Senhor simplesmente falou para Ananias: vá, este homem é um instrumento meu, um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e sobre os reis e perante todo o povo de Israel. Mas olha aqui o chamado de Paulo: mostrarei a ele enquanto ele deve sofrer pelo meu nome. Isso é um chamado de sofrimento. Jesus não prometeu nada diferente. Eu fiquei pensando, fiquei tentando lembrar, na verdade, para quem foi diferente. Para ninguém. Até para o discípulo mais amado, que era João, ainda não teve uma morte tão severa, morreu natural, mas estava preso, sofrendo numa prisão, com as situações precárias bem, que não é, na nossa época não é bem assim, né? Era bem, não tinha nada de saneamento básico, não tinha luz, não tinha nada. Era, pensa comigo, um chamado para o sofrimento. Por que a gente às vezes não quer sofrer, né? Não quer passar pela prova, não quer passar pelas dificuldades, às vezes fica questionando a Deus. Gente, Paulo sofreu tanto. Eu fico: Jesus é um homem de Deus, ele é um grande exemplo para nós. É um homem assim, que Deus levantou com um propósito tão lindo, que fala que ele pregou, muitas vidas ali, né, receberam, muitas vidas foram salvas, ele curou, mas acima de tudo ele padeceu. A palavra de Deus vai falar que ele, né, ele sabia o que era sentir fome, sentir frio. Ele foi picado por cobra, ele sofreu um náufrago. Eu falei: Jesus foi apedrejado. Um chamado de sofrimento. Um chamado. Eu e você temos esse chamado. O sofrimento de matar a nossa carne. O chamado para falar não para o pecado. O chamado de negar a si mesmo. O chamado da gente buscar, sabe, essa novidade de vida. Eu estava vendo um filme esses dias com o Diogo. Eu vou fazer uma analogia aqui bem engraçada aqui agora. O nome do filme na Netflix, Siso. Um homem, ele é ourives, como é que fala? Quem procura ouro, né? Aí ele achou um ouro. Ele ficou assim, pegou o ouro, botou nas bolsas, só estava ele e o cavalo dele. E aí começou a peregrinação dele até uma cidade. Gente, dentro da cidade, até lá, esse homem pisou em mina, quase morreu.
Ele caiu de um avião, não morreu. Ele levou vários tiros, não morreu. Foi enforcado, não morreu. E ele lá, né, firme, porque ele queria pegar o ouro dele. Aí pegaram o ouro dele, ele foi atrás dos bandidos lá, conseguiu pegar o ouro. Chegou lá morrendo, foi esfaqueado, levou tiro, todo mundo. Mas no final, ele estava lá com o ouro dele no filme e levando no banco. Aí eu falei, meu Deus. Aí Deus falou assim, Deus falou no meu coração, presta atenção, olha aí. É assim, você pega a palavra de Deus, você pega assim, sabe, a sua fé, você guarda. Você tem que guardar até o final, como o apóstolo Paulo falou, lá no final da sua vida. Eu combati um bom combate, eu guardei a minha fé. Nossa, que certeza que ele tinha. Que certeza que ele tinha de que quando ele chegasse perante Jesus, ele vai dizer, Senhor, eis-me aqui, eu fiz conforme o Senhor falou. Eu guardei a minha fé até o final. Vocês acham que foi fácil passar por todas as coisas que ele passou e permanecer firme? Sabe? A gente vai ver, ele foi assim, levantaram falso testemunho sobre Paulo, falaram muitas coisas, e aí ele continuou firme até o final. E aí nós vamos ver que através da conversão, através do Espírito Santo, esse homem tem muitas experiências com Deus. Ele tem experiências que a gente não consegue descrever, né? Só ele vai saber o tanto que foi maravilhoso ele ter visto, ter sido alcançado pela palavra de Deus. E aí nós vamos nos versículos mais acima, quando Ananias, vou voltar aqui para o texto, né? Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este é o meu instrumento escolhido para levar em meu nome perante gentios e reis e perante todo Israel. Mostrarei a ele quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra de Deus fala que imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. Aqui nós vamos ver o início do ministério de Paulo. Nós vamos ver que ele foi cheio do Espírito. E imagina, olha como foi da água para o vinho. Deus sempre faz isso, né? Transformou ele. Então ele pegou, mais na frente nós vamos ver que ele vai começar a pregar. E muitas pessoas não conseguiam entender. Não conseguiam entender. Mas Deus, ele tinha um propósito. Um propósito de alcançar os gentios. Os gentios, de alcançar. Até nós, nos dias de hoje, somos alcançados através das Escrituras de Paulo, né? A gente vai ver que era um homem que ele tinha tudo e de repente agora ele não tinha mais nada. Nós vamos ver que ele trabalhava para se sustentar. Então, ele negou a vida que ele tinha. Ele largou tudo que ele tinha para servir a Jesus. Porque ele foi cheio do Espírito. Ele verdadeiramente andava ali com o Senhor. E uma dos temas que a gente está trabalhando na nossa igreja é exatamente essa palavra, né? A experiência. Eu acredito que todos nós, todos aqui já tiveram experiência com Deus. Eu acredito que todos nós somos sim cheios do Espírito, batizados. Mas para a gente ter mais experiência com Deus é necessário a gente ter intimidade. É necessário a gente buscar o Senhor. É necessário a gente ter relacionamento com o nosso Deus. Através da oração, através da palavra, através de estar em comunhão com os nossos irmãos. Nós precisamos nos relacionar mais com o nosso Deus. O Senhor tem um tanto assim, ó, para revelar, para mostrar, para derramar, mas às vezes a gente não vive o novo porque a gente não busca. Ficamos estagnados, sabe? A gente fica parado no tempo. Mas a boa notícia é que o Senhor, Ele sempre está de braços abertos. A palavra de Deus fala, né, em Mateus, que Ele diz, entra no teu quarto e ora ao seu Pai, que em secreto Ele vai te responder. Ou seja, Ele está sempre disponível.
Basta a gente querer buscar a face dele. E quando a gente busca mais, porque existe um fogo dentro de nós, acende a sede, né? Porque a palavra de Deus fala que Jesus, ele é a água que sacia toda a sede, ele é o pão da vida. Então a gente precisa ser alimentado. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui no nosso meio, ele está dentro de nós, ele fala conosco, ele é uma pessoa. Então a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo. Os apóstolos, não só os apóstolos, mas eu fico vendo lá do Antigo Testamento também, Deus sempre se revelava. Até nos dias atuais o Senhor se revela. Ele se revela para você. Às vezes você não escuta a voz dele, é porque às vezes você está só ouvindo a sua própria voz. Mas para, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, me direciona, me mostra o caminho. Senhor, eu preciso estar perto de ti. Senhor, na verdade a gente não tem outra alternativa a não ser estar na presença de Deus, a não ser buscar o Senhor verdadeiramente e fazer como a bispa ele pregou, a Larissa, sabe, com os grandes homens de Deus ali que tiveram experiências, sabe, Moisés, Abraão, experiências inexplicáveis, sabe. O Senhor, ele tem muito para derramar na nossa vida, nessa manhã, não só nessa manhã, mas todos os dias. Mas a gente tem que estar disponível para o Senhor todo o tempo, toda hora, todo tempo e toda hora. Mas é uma mensagem breve, mas eu queria dizer para vocês mais uma vez: guardem esse tesouro. Jesus contou também, né, uma parábola no campo como que tinha um tesouro. Você tem que pegar esse tesouro e guardar no seu coração, sabe? Jesus, o meu maior tesouro, o seu maior tesouro é Ele. Ele é a maior riqueza que a gente pode ter. É a única coisa que a gente pode ter, sabe? Ele é mais importante do que tudo na nossa vida. Tudo. É Ele, é o Senhor. Então guarda isso, sabe? Ele também, esse chamado lá de Mateus capítulo 28, de ir pregar o Evangelho, isso também é para mim, é para você. É um grande comissionamento que nós fomos chamados para pregar as boas novas. Nós fomos chamados para pregar acerca do reino de Deus. Nós fomos chamados para pregar Jesus para muitas vidas que estão aqui fora padecendo. Não é aqui dentro da igreja, mas é no meio da nossa parentela, é sabe, no nosso trabalho, é na rua. Pregue, fale, Jesus te ama, sabe? Jesus, Ele é um plano perfeito, Ele é a nossa salvação, Ele é tudo que nós temos. É isso que Paulo entendeu, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Antes ele achava que isso era uma heresia, mas não, quando Jesus se revela para ele tem um completo entendimento. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo morreu naquela cruz. Jesus Cristo, Ele padeceu. Jesus Cristo, Ele é o único Filho. Ele veio, Ele se despiu da sua glória. Ele andou sobre essa terra cheia de pecado, para que nós pudéssemos hoje, sabe, ter conhecimento, ter a oportunidade, ter essa ligação novamente com Ele, de que Ele é o plano perfeito, Ele é a minha salvação, Ele é a sua salvação. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu queria agradecer a vocês, tá bom? Por esse momento. Obrigada, apóstolo. Exaltado seja o privilégio de estar nessa, estar pregando. Glória a Amém. Deus. Obrigada a todos que estão nos acompanhando através do vídeo. Que o Senhor possa alcançar seu coração, que o Senhor possa derramar a presença dele na sua vida, que você seja muito abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus.